Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. Convidamos a todos a serenar a sua mente, sentar confortavelmente e acompanhar as preces e irradiações com o pensamento. Sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a essa sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nossa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permita que as bênçãos de amor ao Pai se ajuntem ao desejo de nossos corações, restaurem a alegria e a esperança no centro de nossas famílias. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares
no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício. Por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado. Por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar o teu perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas, e como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora descortinar-se diante de seus olhos possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que o alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com muita fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Continuando nesse clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei da justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que aqui adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduza-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a progredirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhe endereçamos. Que nossos pensamentos alcance a todos, Senhor, aliviando dores e angústia, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita, para trabalharmos juntos, com proveito, na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor.
Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Compreensão. Seja sempre compreensivo com o próximo. Procure colocar-se no lugar dele. Aprenda a entender a dor alheia. Interiorizar sobre o sofrimento dos outros é fácil. Difícil é sentir na pele. Antes de julgar impiedosamente, pense que, cada caso tivesse você no lugar dele, poderia fazer pior. Pelo fato da dificuldade de se fazer a viagem interior, muitas de nossas reações mais agressivas permanecem desconhecidas de nós mesmos. Quantas pessoas pegas de surpresa com uma agressão explodem em cólera, mostrando sua verdadeira face? Não o fazem de maldade, mas por desconhecimento total das próprias fraquezas. Não sabemos quando e onde vamos tropeçar. O erro que hoje você condena poderá amanhã estar praticando. Compreenda sempre o equívoco dos outros. Você não sabe o que está dentro dele, a educação que recebeu e nem mesmo o tipo de pressão exterior que ele sofreu para chegar àquela situação. Compreenda e ajude. Caso não possa ajudar, ajude compreendendo. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos nossos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permanecemos em paz. Boa noite, pessoal. Sônia, eu acho que a conexão da Sônia caiu. Consegue nos escutar, Sônia? Enquanto a Sônia não consegue se conectar, eu vou fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Será aberta ao acaso, até que ela consiga se reconectar. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento, tão forte quanto apego à riqueza, é o sentimento do orgulho. É comum ver-se o novo rico importunar o infeliz que implora sua ajuda, com o relato de suas obras e de suas habilidades. Em vez de ajudá-lo, ainda lhe diz: faça como eu fiz. A Sônia conseguiu se reconectar. Sim. Boa noite, Sônia. Boa noite, desculpa, mas faltou luz aqui, deu um problema, acho que na rede geral.
Tudo bem, sem problemas. Nós optamos por fazer essa transmissão ao vivo para que a gente possa estar conectados todos no mesmo momento, mas nós sabemos do risco que é uma transmissão ao vivo. Sim. Sônia, te desejamos uma excelente reflexão, receba todo o carinho de todos que nos acompanham agora e que nos acompanharão posteriormente. E o agradecimento de toda a CEFAC. Vou te deixar, então, com o pessoal e vou ficar aqui também escutando a tua reflexão e o teu convite para que a gente faça uma viagem junto, né? Sim, então tá. Obrigada, Lidiana. Boa noite, então, querida CEFAC. Antes de iniciar o trabalho, eu só queria pedir desculpa para vocês. Eu cometi um erro quando eu fiz a primeira chamada convidando, eu citei Amélia Rodrigues, e ao citá-la, eu coloquei ela como autora do livro, desculpe, ela é o espírito, certo? O autor era o Divaldo Pereira Franco, inspirado por ela, me desculpe, eu coloquei ela como médium, no caso, e ela é o espírito. Bom, depois de tantas preces lindas, ouvidas, só nos resta pedir a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoe na noite de hoje, que leve paz, saúde e esperança a cada lar. O nosso trabalho da noite de hoje, como eu disse, eu fiz um convite às 16h30 para que nós fizéssemos um passeio junto com Jesus e os 12 apóstolos à cidade de Jerusalém, certo? Quem narrou esse trecho que eu vou comentar agora foi Marcos, no capítulo 11, versículos 11, 12, 13, 12, 13, 14 e de 20 a 26, tá? Tudo começou perto da Páscoa, tá? Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Muitos estenderam as suas vestes pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que o seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou no templo e, tendo visto tudo em redor, como se já fosse tarde, seguiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele estava a caminho de Jerusalém novamente, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira muito linda, tinha muitas folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e foram para Jerusalém, seguiram o caminho. Lá chegando, Jesus entrou no templo, tá? E começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E os ensinava dizendo: a minha casa será chamado por todas as nações de casa de oração, ele perguntava. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Então, queridos irmãos, é para essa visita a Jerusalém que nessa noite eu convido todos vocês. Vamos seguir Jesus nesse momento. Vamos estar lá com ele e com os 12 apóstolos, certo? Antes de falar necessariamente da figueira, eu gostaria de comentar que eu citei o templo, eu citei a ida dele a Betânia, depois a volta
depois a figueira. Ele entra novamente no templo, fica muito chateado com os vendilhões, né? E vai embora de Jerusalém. E no caminho ele passa novamente pela figueira. Bom, aí a gente se pergunta o seguinte, ó, tem uma coisa estranha nessa parábola. Por que Jesus buscava figo se não era época de figo? Tá? Tem alguma coisa errada? E por que ele amaldiçoou a coitada da figueira? A gente sabe que Jesus é todo amor, então parece que não combina com ele, né? Bom, vamos nos organizar então. Em primeiro lugar, a gente não devemos projetar as nossas imperfeições em Jesus. É mais provável que nós não tenhamos entendido bem a parábola. E a nossa capacidade de entendimento não é das melhores, certo? Desconhecimento, porque nos falta, assim, ó, conhecimento do contexto, conhecimento da cultura do ambiente onde Jesus vivia, tá? Então, vamos iniciar dizendo o seguinte, ó, que era muito comum na cultura hebraica, na cultura que Jesus nasceu, viveu e realizou a sua missão, os profetas expressarem mensagens espirituais através de encenações simbólicas. Olha bem. Ou então, parábolas de ação, certo? Nessa passagem de São Marcos, temos duas encenações. A primeira, que é a purificação do templo. E a segunda, a figueira que secou. Bom, quando Jesus ele entra em Jerusalém, podem ver, todas as ações dele em relação ao templo, em relação à figueira, foram de julgamento, certo? Como se ele fosse portador de um juízo, tá? De uma sentença àquela cidade. Tá, mas como assim? Bom, então, de novo, ó. Vamos abrir um parênteses aqui, só para um pequeno entendimento. Ó. A cultura, vejamos que a nossa cultura ocidental e a deles, uma cultura oriental, elas tinham muitas, tem até hoje, né, muitas diferenças. No tempo de Jesus, por exemplo, ó, a linguagem que os orientais, que os semitas usavam, era uma linguagem evocativa. Nós, do Ocidente, usávamos a linguagem descritiva. Qual é a diferença? A linguagem evocativa, ela, ao invés de representar a própria realidade do que está acontecendo, ela evocava, por exemplo, emoções, certo? Quando Jesus se referia à doçura e à mansuetude, às vezes ele citava uma pomba, tá? Quando ele queria falar em mansuetude, ele citava um cordeiro. Em doçura e ingenuidade, ele citava uma pomba. Em alegria e disposição, citava um cabrito. E nós, como é que a gente faz? Como é uma linguagem descritiva, ela representa a realidade. E nós usamos formas. Nós usamos alto, baixo, largo, estreito, bonito, feio. Então, as parábolas são todas cheias de figuras simbólicas, símbolos da cultura da época. Jesus falava a pessoas muito simples, falava a agricultores, pessoas que entendiam da terra, da semente, entendiam de arar. Pode ver quantas parábolas há, né? O joio, o trigo, a semente à beira do caminho, a semente em terra fértil. Então, a linguagem também, além de ser simbólica, ela era gestual, tá? Ela tinha entonações mais fortes. Por quê? Para as pessoas entenderem melhor. Vejam, 95% das pessoas a que Jesus falava, elas eram analfabetas, tá? As mães, por exemplo, elas cantavam os salmos enquanto trabalhavam, e os seus filhos decoravam. Assim que as crianças aprendiam os salmos, ouvindo as mães cantar, certo? Então, tem um porquê dessas
parábolas seriam estranhas. Então, na parábola diz que Jesus, ele havia saído, ele havia ido para Betânia, foi de Jerusalém para Betânia. Em Betânia, ele tinha 3 amigos, certo? Os irmãos Maria, Marta e Lázaro. Quando ele saiu de Betânia, Jerusalém, dava mais ou menos 3 quilômetros. Então, quando ele saiu da casa dos amigos para se dirigir a Jerusalém novamente, o texto diz assim, ó, a parábola, ele sentiu fome. Mas vejam, naquela época, a hospedagem, tá, a cultura, a hospitalidade era sagrada. Então, com certeza, quando ele saiu da casa dos amigos, onde ele estava hospedado, ele deve ter tomado um café, certo? Então, que fome era essa que Jesus falava? Com certeza não era a fome do aparelho digestivo, que estava sentindo falta do alimento. Não. Era um outro tipo de fome. Ele estava se referindo a um outro tipo de alimento. O figo, nesse caso, era simbólico, certo? Então, do que ele tinha fome? Vejam que eu falei no início, ele entrou em Jerusalém, teve essas 2 ações simbólicas, e em ambos os casos ele entrou como se ele estivesse entrando como um juiz. Havia um julgamento em tudo que ele fez nesses atos, tá? Então, ele tinha fome da execução da vontade de Deus. Olhem bem. Ele queria ver se havia sido realizado a vontade do Criador naquela terra. Jesus, como um Cristo, como assim? O nome dele não era Jesus Cristo? Gente, Cristo é a designação que se dá aos espíritos altamente elevados. Então, o topo da escala dos espíritos puros, nós encontramos os Cristos. Jesus era um, tá? Eles são conselheiros do próprio Deus, tá? Eles captam o pensamento divino, tá? E ele tinha uma tarefa para cumprir, certo? Ele tinha que cumprir naquelas terras o desejo divino, tá? Por isso, então, foi citado, ó, Jesus teve ações de julgamento, tá? Bom, o alimento, o figo em si, que ele esperava encontrar e não encontrou, refere-se à execução da obra divina, os resultados que ele esperava encontrar e não encontrou, tá? Outra coisa interessante, ó, na cultura de Israel, a árvore simbolizavam uma nação, no sentido coletivo, ou o ser humano, no sentido individual, tá? Então, qual é o objetivo de uma árvore? É frutificar para todos e não apenas dar folhas, não é? Então, naquele momento, Jesus falava à nação de Israel, certo? Que estava representada pela figueira, tá? Após a figueira ter secado e a purificação do templo, certo? Os fariseus começaram a se questionar. Inclusive, vou abrir um parêntese, ó, essa passagem dele entrando em Jerusalém se deu perto da Páscoa. Esse dia exatamente onde ele entrou montado no jumento, tá? Que foi uma ação, digamos assim, ele estava fazendo como é que eu vou dizer para vocês, um protesto, tá? Foi aí que eu citei o espírito Amélia Rodrigues, porque eu não lembro o livro que eu li isso, tá? Ela diz que Jesus estava muito triste fazendo esse ato, porque ele não gostava de agir assim, mas ele fez esse sacrifício por causa do povo sofrido, em homenagem a eles. E eles se sentiram gratos, porque eles vibravam, eles cantavam quando Jesus entrou na cidade. E esse dia é até hoje lembrado pelos católicos como Domingo de Ramos, certo? Então, esses atos todos aconteceram, então, no domingo.
que antecipava a Páscoa, certo? Então, Jesus estava próximo ao fim da sua missão, porque é justamente, né, na Páscoa que ele ressuscita. Então, estávamos próximos da crucificação e, em consequente, a ressurreição. Então, os hebreus, desculpa, os fariseus estavam se questionando muito sobre a presença dele ali, sobre a atitude que ele teve em relação ao templo, tá? Então, eles estavam entendendo, porque eles eram bem espertos, tá? Eles entenderam que por trás daqueles atos de Jesus havia uma mensagem espiritual de condenação ao povo de Israel, tá? Que havia se afastado da essência espiritual pregada pelos profetas. Jesus procurou o figo na figueira, era como um teste, uma avaliação, uma aferição, certo? Ele procurava em Jerusalém elementos espirituais que aquelas pessoas já tinham condições, né, de oferecer. Mas por quê? Porque eles haviam recebido um investimento de mais de 1000 anos de missionários que nasceram e ensinaram a lei divina naquele local. Se a gente for olhar o Evangelho, irmãos, são uns quantos profetas que nasceram naquelas imediações. Temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Zacarias, todos falavam, tá? E era razoável, então, que ele esperasse uma compreensão mais profunda deles, né? Uma conduta mais condizente com que eles pregavam, certo? Então, a vida não revelava o que eles pregavam. E quem é que mostrava isso? A figueira sem fruto. Há alguns livros que alguém vai achar assim também, ó, figueira contemporânea. O que quer dizer isso? É que a figueira, ela tem três tipos dela nascer, tá? A figueira temporã é aquela que dá frutos na primavera, que era justamente o período aqui, porque lá, como é Oriente, né, lá eles estavam iniciando a primavera, tá? Então, não era época de fruto, era uma figueira contemporânea realmente, e ela, então, era a representante de Israel nesse momento, tá? Então, gente, Israel, ó, ele adiantou-se às demais nações, porque ele já possuía conhecimento espiritual, assim ele tinha um maior dever de produzir frutos para todas as outras nações. E aí Jesus veio e encontrou o quê? Jesus veio e só achou folhagens bonitas. Esqueceram de produzir o fruto, tá? Os judeus estavam, naquele momento, fixados no aspecto exterior da religiosidade. Basta ver o que Jesus teve que fazer no templo, né? E eles também estavam cristalizados no ufanismo racial deles, tá? E o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, ó, a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. São oradores que têm mais brilho do que solidez, tá? Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos. Então, vejo, foi justamente o que Jesus encontrou. Folhas, mas cadê o fruto, tá? Então, a folhagem representa, então, o conhecimento, traz brilho aos olhos, tá? E o fruto? O fruto é a concretização desse conhecimento, tá? Por exemplo, o amor. O amor é um fruto doce, que acalenta, que nutre. Que outros frutos, por exemplo? Humildade, perdão, paciência, são frutos que eles deveriam ter produzido, com tudo que eles já sabiam sobre a espiritualidade,
tá? E justamente amor, perdão, paciência, humildade, o que são isso? São valores universais, né? Que o nosso espírito, em processo de evolução, busca constantemente, certo? E assim, meus amigos, as visitas de Jesus, elas continuam até hoje, certo? Um dia, assim como ele perguntou para os israelitas naquela época, que frutos tens para me dar em nome de Deus? Ele também vai perguntar isso para nós. Que frutos nós temos para dar? Há duas perguntas que realmente eu morro de medo. A primeira é, que fizestes dos filhos que te confiei, e agora, que frutos tens para me dar? Olha a nossa responsabilidade, tá? Então, nós temos que nos atentar muito a essa pergunta, né? E a esse objetivo de vida, né? Ninguém está na Terra para passeio, tá? Assim como Israel tinha uma missão, tá? Cada nação tem a sua, cada indivíduo tem a sua missão também. Ninguém está na Terra, ninguém reencarnou para enfeitar o planeta, tá? Para passear no shopping, tá? É bom? É, mas não é tudo, né? Então, prestemos muita atenção agora na nossa realidade atualmente, né? O que estamos vivendo, gente? Nós estamos vivendo os dias na ação agora, até disse esses dias, eu estou me sentindo honrada de estar presenciando fatos reais do processo evolutivo do nosso querido planeta Terra, né? É o que está acontecendo agora, né? Mantenhamos a nossa calma, o nosso discernimento, a nossa esperança. As sociedades espíritas continuam trabalhando, assim como a CEFAC está trabalhando, a Fonte de Luz também trabalha, não é? Continuamos levando através, né? Foi digamos assim, é um aprendizado novo para todos nós, essas plataformas maravilhosas que a internet tem nos oferecido, não é? Nós estamos entrando em todos os lares, nesse momento, né, levando esperança, levando fé, estudando, né, refletindo junto sobre as passagens de Jesus, sobre o que ele deixou, né, então, nada parou, né, desculpe tanto né, mas a pandemia veio, trouxe esse novo modo de agir, essa nova maneira de pensar, tá? Momentos esses que devemos, assim, às vezes, termos a humildade de aceitar que o momento é difícil, que requer sacrifício, que eu não posso fazer tudo o que eu quero, mas, por outro lado, eu sempre digo, né, pensemos na nossa posição atualmente. Eu estou com saúde? Estou. Eu tenho um lar que me abriga? Tenho. Eu tenho uma mesa farta? Tenho. Me queixar do quê? Então, o que eu vou ocupar minha cabeça, né? Eu posso agora estudar mais, eu posso me preocupar, como eu disse, né, as casas espíritas continuam funcionando de uma maneira diferenciada, né? Hoje eu falei, né, que a nossa sociedade espírita, por exemplo, desde abril, a gente fornece uma vianda, uma quentinha para os moradores de rua. O grupo se reúne, assim, tudo levando em conta o afastamento, a máscara, né? E são uma pessoa, a nossa atual presidente, ela, de segunda a sexta, ela entrega, e nos finais de semana a nossa vice se responsabiliza. Então, cada um faz a sua parte. Então, assim, tenhamos a esperteza, tá? De não entrarmos nessa de entregar nossa voz à desarmonia, a discussões vazias. Não. Vamos nos preocupar mais com o nosso interior, com a chance, com o tempo que eu ainda tenho aqui na Terra, de fazer o melhor, né? Que Jesus possa um dia perguntar a cada um de nós
Que fruto tens para me dar? Eu tenho figo para dar. Que coisa boa poder dizer isso, né? E dizer que, infelizmente, hoje eu só tô assim, ó, tapada de folha. Linda, maravilhosa, folhas brilhantes, mas sem nenhum frutinho. Então, queridos irmãos, espero não ter sido muito enfadonha, tá? Peço a Jesus que abençoe o lar de todos. Agradeço muito a oportunidade de trabalho que a CIFAC me proporcionou. Saúde e paz a todos vocês. Que assim seja. Desculpe. Obrigada, Sônia. Obrigada pela reflexão. E agora nós vamos nos dirigindo, então, à prece de encerramento. Convidamos a todos a fechar os seus olhos, sentar confortavelmente e nos acompanhar com o pensamento. Espíritos esclarecidos e bondosos, mensageiros de Deus, que receberam por missão esclarecer os homens e conduzi-los ao bom caminho. Ajudem-nos nas provas desta vida, dando-me força para suportá-las sem lamentações. Desviem de mim os pensamentos ruins e façam com que eu não sintonize com nenhum dos espíritos que tentam me induzir ao mal. Despertem minha consciência para que eu perceba os meus próprios defeitos e retirem dos meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de perceber esses erros e combatê-los em mim mesmo. A você, meu anjo da guarda, que tem por missão cuidar mais particularmente de mim, e a vocês, meus espíritos protetores, que se interessam por mim, façam com que eu me torne digno da benevolência que me dispensam. Por conhecerem as minhas necessidades, façam com que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Tenhamos todos uma noite abençoada.